Prosseguindo com as nossas conversas sobre capoeira, dentro do contexto da consciência negra. Se vamos falar sobre capoeira, precisamos do apoio mais que fundamental da família CCAP Pernambuco, Centro Cultural Arte Pernambuco, sob a administração do meu amado amigo Mestre Trilha. Um abraço, Mestre Trilha. Dossiê Capoeira. Inventário para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Governo do Estado Federal, 2007. Continuando a leitura deste artigo, Dossiê Capoeira. Dentro desta série sobre a capoeira, falaremos sobre outras questões que têm que ver sobre a formação econômica do Brasil. Por exemplo, no último vídeo falamos sobre desigualdade social e trouxemos conversas sobre as atualidades, sobre mercado empresarial, sobre emprego, sobre produção, sobre economia. Então, traremos também conversas transversais à questão do desenvolvimento do Brasil, que tem que ver também com o tema da capoeira. Retomaremos a leitura do artigo. Vamos lá. Na Bahia, o período mais estudado e documentado de maneira ordenada é o da República Velha, mais precisamente entre os anos de 1890 e 1930. Até pouco tempo, as únicas fontes históricas sobre a capoeira baiana no século XIX eram as crônicas escritas por Manuel Querino e Antônio Viana, relatos de viajantes estrangeiros, algumas poucas notícias de jornal, a tradição oral e a gravura San Salvador de Rugendas. Ao contrário da capoeira do Rio de Janeiro, que possui uma grande documentação referente a este período e que já foi bastante estudada, o universo da capoeiragem da Bahia, no século XIX, é permeado de mitos, fantasias, muitas suposições e alguns documentos. Mesmo assim, aos poucos, o mosaico de peças que compõem a capoeira baiana do tempo dos escravos vai sendo montado. Manuel Querino, negro, baiano, nascido em meados do século XIX, deixou muitas pistas aos estudiosos sobre o assunto. Pode ser considerado o precursor dos estudos sobre o tema. Registra cantigas, golpes, instrumento musical, gírias, indumentárias, costumes, cismas, rixas, ritos, ocasiões e lugares dos conflitos, além de apontar as diferentes finalidades que eram atribuídas à capoeira, como esporte, luta e folguedo. Observamos aqui a capoeira, como sempre, dotada de multidimensionalidade, dotada de maleabilidade. A capoeira é muitas coisas. É luta, é dança, é manifestação ritualística, é confronto. Através dele, sabe-se que, desde aquele período, o jogo era praticado por diferentes grupos sociais, a capoeira penetrando as diversas classes sociais da época. Querino relata também o envolvimento dos capoeiras com a capangagem eleitoral e a participação dos tais capoeiras na Guerra do Paraguai. A capoeira, relatada e interpretada por ele, aparece com diferentes significados, conflito e brincadeira, dança e luta, presente no mundo da festa, da política e das ruas.
A capoeira multifórmica, com muita penetração entre as diversas classes sociais. A capoeira relatada e interpretada por esse estudioso aparece com diferentes significados: conflito e brincadeira, dança e luta, presente no mundo da festa, da política e das ruas. A capoeira essencialmente urbana, um elemento componente do desenvolvimento do comércio nas cidades, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, os grandes centros econômicos do Brasil na época. Quanto à origem da luta, ele a atribui ao Angola, tipo completo e acabado do Capadócio, introdutor da capoeiragem na Bahia. Antônio Viana, a outra fonte primordial sobre este tema, que vivenciou desde menino aspectos da capoeira baiana, registra em suas crônicas ricas e importantes descrições sobre a cultura da capoeiragem, indumentárias, instrumentos, cantigas, golpes, ampliando o volume de informações anteriormente apontadas por Querino. Antônio Viana mostra a influência da luta greco-romana sobre a capoeira. Narra ainda aspectos do cotidiano dos capoeiras. Antônio Viana mostra a influência da luta greco-romana sobre a capoeira. Narra ainda aspectos do cotidiano dos capoeiras, valores, costumes, armas usadas, lugares por eles frequentados, hábitos alimentares, cismas, brigas entre capoeiras e os conflitos entre os capoeiras e a polícia. Isso é muito importante, informação preciosíssima. A capoeira no Brasil se desenvolve nos grandes centros urbanos. É uma arte essencialmente urbana. Antônio Viana mostra a influência da luta greco-romana sobre a capoeira. Narra ainda aspectos do cotidiano dos capoeiras, valores, armas usadas, lugares por eles frequentados, hábitos alimentares, cismas, brigas entre capoeiras, entre as maltas, e os conflitos entre os capoeiras e a polícia. E sabemos bem que a atuação mais incisiva do aparelho de segurança pública representado pela polícia é na cidade. Então aqui temos observações sobre diversos confrontos entre os capoeiras e a polícia. Ao citar a figura de Lamite, capoeirista tido como um valentão, o autor coloca em evidência algumas táticas dos capoeiras usadas para conquistar autonomia territorial e armar redutos para a prática da sua arte. Em Viana, também se encontra uma das raras descrições de batuque, luta, em que aparece a sua interface com a capoeira. Seus registros recaem mais frequentemente nos ambientes de festa, trabalho e conflito que aconteciam na região portuária, em especial no Cais Dourado, por ele destacado como uma das principais zonas da capoeiragem entre o final do século XIX e início do século XX. Além disso, ele já revela o preconceito social em relação ao capoeira. Prosseguindo. Seguindo as pistas deixadas por Querino e Viana, Antônio Liberac foi o primeiro a estudar sistematicamente a capoeira baiana do século XIX. No início de sua pesquisa, Liberac já havia estudado a capoeira no Rio de Janeiro, vasculhou centenas de registros de entrada de presos na casa de detenção da cidade de Salvador. Mas,
Ao contrário das fontes jurídico-policiais por ele encontradas na sua investigação sobre o Rio de Janeiro, em Salvador, não localizou na documentação sequer uma menção aos capoeiras. Por esse motivo, para identificar seus sujeitos, o autor rastreou na imprensa da época e nos processos crimes consultados os termos capadócio, valentões, bambas, navalistas, cabeçada, rasteira, pontapé, vadiação, rabo de arraia, berimbau, entre outros, que, segundo ele, faziam parte da cultura da capoeiragem, uma vez que a palavra capoeira aparecia muito raramente nesta documentação, e nem sempre como sinônimo de jogo, luta propriamente dito. Preciosas informações, que de tão preciosas que são, relê-la-emos. Seguindo as pistas deixadas por Querino e Viana, Antônio Liberac foi o primeiro a estudar sistematicamente a capoeira baiana do século XIX. No início de sua pesquisa, Liberac, que já havia estudado a capoeira no Rio de Janeiro, vasculhou centenas de registros de entrada de presos na casa de detenção da cidade de Salvador. Mas, ao contrário das fontes jurídico-policiais por ele encontradas na sua investigação sobre o Rio de Janeiro, em Salvador, não localizou na documentação sequer uma menção aos capoeiras. No Rio de Janeiro havia vasta documentação sobre a prática da capoeira na cidade. Agora, em Salvador, havia quase nenhum registro. Mas em Salvador, não localizou na documentação sequer uma menção aos capoeiras. Por esse motivo, para identificar seus sujeitos, o autor rastreou na imprensa da época e nos processos crimes consultados os termos capadócio, valentões, bambas, navalistas, cabeçada, rasteira, pontapé, vadiação, rabo de arraia, berimbau, entre outros, que, segundo ele, faziam parte da cultura da capoeiragem, uma vez que a palavra capoeira aparecia muito raramente nessa documentação, e nem sempre como sinônimo de jogo, luta propriamente dito. A capoeira sendo desenvolvida essencialmente no espaço urbano. A capoeira com conexão total com a urbanização das grandes cidades brasileiras. No caso aqui, Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Estamos falando do século XIX. O objetivo do autor era fazer uma análise comparativa entre as capoeiras carioca e baiana de 1890 a 1950. Uma das raras conclusões é a de que a capoeira da Bahia, embora não tenha tido a mesma visibilidade histórica que a capoeira do Rio de Janeiro, certamente fez parte do universo cultural da sociedade soteropolitana do século XIX. Pela nova documentação apresentada por Liberac, é possível visualizar a presença da capoeira baiana na cultura de rua de Salvador. Capoeira, arte essencialmente urbana, porque desenvolvida no contexto do espaço de formação das grandes cidades brasileiras do século XIX, no caso, Rio de Janeiro, Recife, Salvador. Pela nova documentação apresentada por Liberac, é possível visualizar a presença da capoeira baiana na cultura de rua de Salvador, onde se destaca como uma arma eficiente nos conflitos corpo a corpo com os agentes policiais, constatou, através de queixas e reclamações dos jornais,
a vigência do preconceito social e racial em relação à capoeira, assim como acontecia com outras manifestações afrodescendentes. Observou que, na imprensa baiana, o candomblé, a capoeira e o samba muitas vezes eram encontrados estreitamente interligados no universo de um mesmo indivíduo. E, embora confirme que a capoeira fazia parte principalmente do universo popular masculino, mostra que, já neste período, existiam pessoas da elite e também mulheres pobres que dominavam os códigos da capoeiragem. Recentemente, Fred Abreu, dando continuidade ao estudo realizado por Liberac, escreveu um livro no qual amplia o volume de documentação sobre o tema, incluindo novas notícias de jornais, processos crimes, relatos de vigilantes Recentemente, Fred Abreu, dando continuidade ao estudo realizado por Liberac, escreveu um livro no qual amplia o volume de documentação sobre o tema, incluindo novas notícias de jornais, processos crimes, relatos de viajantes estrangeiros, memórias e algumas imagens da época. O autor dialoga com diferentes estudiosos da escravidão na Bahia e no Rio de Janeiro, buscando as pistas por eles deixadas sobre a capoeiragem baiana. Também relativiza-se a capoeira enquanto fenômeno exclusivamente urbano, uma vez que fotografias e gravuras da capital da Bahia do século XIX mostram que, embora Salvador fosse um núcleo urbano desenvolvido, possuía amplas áreas de mata. No entanto, grande parte da documentação apresentada no livro se restringe à zona urbana, na qual ele destacou em especial a interface da capoeira com o mundo do trabalhador de rua. A ligação da capoeira com a formação do comércio informal de rua. Ó que beleza! Grande parte da documentação apresentada no livro se restringe à zona urbana. Grande parte da documentação apresentada no livro se restringe à zona urbana, na qual ele destacou em especial a interface da capoeira com o mundo do trabalhador de rua, principalmente dos carregadores, ocupação exclusiva de negros neste período, no período do século XIX. Virada do século XIX e início do século XX. Percebeu-se que o rito dos trabalhadores na Bahia de carregar peso, descrito por alguns viajantes estrangeiros, tinha várias semelhanças com o ritual da capoeira. O trabalho pesado era ritmado e musicalizado pela capoeiragem. É a malandragem para deixar o dia do trabalho pesado mais leve. Que beleza! Percebeu-se que o rito dos trabalhadores na Bahia de carregar peso, descrito por alguns viajantes estrangeiros, tinha várias semelhanças com o ritual da capoeira. Em ambos, há uma combinação de 3 elementos básicos: música, dança e esforço físico, indispensáveis para a realização das duas atividades. Dessa forma, Fred suspeita que a cadência dos passos dos carregadores da Bahia tenha se figurado nos passos da capoeira, da mesma maneira que, anteriormente, diferentes autores suspeitaram que a marcha rancho do carnaval carioca tenha sido prefigurada na cadência dos passos dos carregadores de café no Rio de Janeiro. Ainda sobre a imbricação da capoeira no universo das ruas,
o autor revelou que o cancioneiro da capoeira se enriqueceu dos cantos de trabalho e que o trabalhador de rua, em momentos lúdicos e de conflitos, também se utilizava dos golpes e dos movimentos da capoeira. Capoeiragem, arte multidimensionalmente multidimensional, porque dotada de multidimensionalidade. É um cubo com diversas faces. É luta, é jogo, é manifestação ritualística, é confronto, é defesa, é protesto, é resistência. A arte é dotada de manobrabilidade, maleabilidade, mobilidade, maneabilidade, resiliência e resistência. Arte forjada essencialmente no ambiente urbano. A capoeira tem total ligação com a formação dos comércios informais nessas 3 grandes cidades que eram grandes centros econômicos no século XIX: Rio de Janeiro, Recife e Salvador. É isso. Centro Cultural Arte Pernambuco, CCAP Capoeira, sob a condução do meu amado amigo mestre Trilha, meu parceiro no desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões. Aqui nessa atividade socioeducacional que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, aqui nesta atividade estamos trabalhando o contexto da consciência negra, com os seguintes temas: escravidão, capoeira e história do Brasil. É isso, mestre Trilha, o senhor é um grande parceiro. A ti dedico o melhor esforço e nós dedicamos os nossos melhores esforços a Deus. É isso, coisa boa. Um abraço, meu amigo. Deus é maior. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior.